Mensagem do céu. Bem, hoje é o 8º dia. Shemini Atzeret. Este é o 8º dia. Festa de Sukkot celebrada em 7. Hoje nós já estamos entrando no 8º dia, conforme o Senhor definiu, feriado solene. Significa reunião, ajuntamento. Alguns estudiosos dizem que nesse dia é que Hashem entregou ao povo de Israel as tábuas da Torá, segunda vez que foram escritas, né? As primeiras Moshe havia quebrado, ele preparou novas tábuas e esse segundo conjunto, então foi entregue neste dia, de forma física, e ali continha os 10 mandamentos, que resumem em si todas as leis. Para Israel, esse dia marca o início oficial da estação de inverno, né? Nós já entendemos que tempo bom não é dia de sol, como nos vendem aqui fora, mas sim dia de chuva. Para nós é o dia bom. Chuva enviado por Yeshua na medida, para que a gente possa ter aí tirado o nosso pão da terra, como a gente lê em todo Shabbatot. E marca o início das chuvas nessa data. Aí, tempo de chuva, né, enviada por Hashem através de Yeshua. Estudiosos acreditam também que isso possui um significado espiritual do derramamento da Ruach, porque a terra se encherá de conhecimento da glória de Hashem, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2,14. Em Oséias 6,3 e Joel 2,22, nós somos informados de que a vinda do Mashiach será como chuva. Mais uma dica aí, né? Para quem está aguardando o Mashiach. O tema dessa mensagem é um tema bastante complexo, bastante difícil, do qual eu procurei me resguardar o máximo que eu pude. Mas chega um momento que a gente acaba me sentir cercado. E vamos ter que tratar deste assunto. Mesmo porque nesse período a gente está passando por uma nova fase e é muito importante que a gente tenha uma compreensão deste assunto tão polêmico em toda a Terra. Toda a Terra. Inclusive, hoje tivemos muitas lutas durante o dia para me tirar a atenção disso, né, para não conseguir me concentrar, não conseguir entender, mas o Senhor é tremendo, é maravilhoso, nós oramos, né, a situação está na mão do Senhor, e nós estamos aqui de pé e vamos seguindo, e que eu possa compartilhar com você o que o Senhor tem me ensinado sobre isso. Acredito que pouca gente na terra tem esse entendimento, e o mérito não é meu, o mérito é do Senhor, porque é Ele que tem trazido este entendimento. Não acredito nem que exista estudo tão apurado sobre isso. Tamanha complexidade que existe. Senhor nosso Pai, invocamos o Teu nome, a Ti te dando graça, Senhor de Avraham, Isaac e Yaakov. Invocamos o Teu santo nome nesse momento, neste lugar, mais uma vez. Vem com a força da Tua destra, Yeshua, pelo poder da Ruach HaKodesh, nos conduzir nos Teus bons caminhos, nos Teus bons propósitos, nos guie o nosso falar, que seja correto, o nosso entendimento, o entendimento de cada um presente aqui, cada um conectado a nós remotamente, sobre esse assunto tão polêmico, porém tão importante e tão necessário. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. O tema dessa mensagem é dízimos, ofertas voluntárias. Isso é polêmico. Sempre traz confusão. Que o Senhor nos guarde.
Falar de dízimos e oferta nos dias de hoje é uma tarefa complicadíssima. Por algumas razões. Vou citar algumas poucas, somente para a gente não se estender muito nisso. Existe uma teologia da prosperidade que distorce o sentido do dízimos e ofertas, fazendo dele um instrumento do mal, instrumento de barganha, aonde Adonai, Hashem, é colocado como sendo obrigado a conceder, restituir o dobro, o triplo, 7 vezes mais, 100 vezes mais. E assim a gente tem caminhado. Uma outra razão, muita confusão. Visto que por conta desse ensinamento, muitos ficam sem entender o que é, de fato, o dízimo e as ofertas, qual é exatamente a finalidade desse mecanismo, e acabam se perdendo. E o que gera isso? Repulsa em toda a sociedade. Eu, antes de conhecer o Senhor, eu tinha experiências terríveis quando alguém falava que era cristão, isso chegava para a nossa família. Olha, lá já vem o grupo aí para querer extorquir alguma coisa. Cuidado com as carteiras. Era isso que eu ouvia dentro da minha família que não conhecia o Senhor. Infelizmente, um mau testemunho. Repulsa de toda a sociedade. Exatamente por reprovar a abordagem como esses falsos ministros fazem em relação aos dízimos, às ofertas, neste sistema religioso que aí impera. Consequentemente, sempre vai ter algum tipo de risco de generalização, no sentido da nossa sociedade acreditar que todo mundo faz isso. É congregação? É. Cuidado com a sua carteira. Infelizmente, o pessoal faz uma discriminação genérica e acredita que todas as congregações fazem parte deste mesmo movimento diabólico. Isso é um movimento diabólico, liderado por esses falsos ministros. Receio por parte de congregações sérias. Existem congregações sérias, irmão, pode acreditar. Eu acredito que nada é por acaso, mas desde quando eu conheci o Senhor, ele só me levou por lugares aonde os líderes tinham temor do eterno com relação a esse assunto. Então eu posso dizer que eu fui uma pessoa poupada de ser espoliada. Mas ainda assim, em algumas situações, não passei totalmente ileso. Mas enfim, a gente vai seguindo e aprendendo. Um dia eu conto mais essa história para vocês, da Bíblia de R$1.000. As pessoas têm temor de falar sobre isso, de serem confundidas com essas demais denominações que distorce o sentido do dízimos e das ofertas. Mesmo diante desse caos, esse cenário caótico que nós estamos, é muito importante que vocês, cada um de vocês, compreenda de forma muito clara o que é isso. Qual o significado, qual o propósito dos dízimos e das ofertas entre o povo judeu e o povo não judeu.
Dois povos diferentes no corpo do Mashiach, para caminharem junto em direção ao mesmo propósito. Quem deve participar do quê? De que forma? Com qual propósito dessas arrecadações? Os seus resultados? Lembrando que o Senhor nos instrui o que fazer, porém, não nos obriga a fazer. É importante que vocês entendam o que é, como funciona, para que serve, mas a decisão de fazer ou não é individual, é de cada um de vocês. Vamos verificar através das Escrituras ensinamentos ligados com a ordem do dízimo e tudo que vocês ouvirem aqui. Eu recomendo que vocês confrontem com as Escrituras, não só aqui, mas em todos os lugares que vocês estiverem. Faça como os berianos. Certifique do que é correto que vocês estão ouvindo, de acordo com as Escrituras. Faça das Escrituras um double check, verificando se está em conformidade tudo que vocês recebem. Tudo. Não é só aqui, todos os lugares. Os berianos faziam isso muito bem. Procurem compreender o que é, o que não é verdade. Vamos entender alguns princípios importantes que estão relacionados com uma prática, prestem atenção, é sério, prática de devolver aquilo que pertence a Adonai. Para quem? Para ele. É dele. Quem tem temor e entende o que é, devolva para Hashem o que é de Hashem. É dele. Devolver para ele o que é dele. Olha que coisa. É muito importante que a gente tenha esse entendimento. Dízimo, palavra maaser. Ela significa literalmente a 10ª parte, 10% do quê? De tudo que nós recebemos. Tudo é tudo. Ah, mas eu não tenho gado. Mas eu recebi uma herança. 10% da herança pertence a Adonai. Tá? Uma curiosidade aí para vocês importante. Uma pessoa que recebe 100 e retira da sua casa o que pertence a Adonai, vamos partir desse conceito, pertence a ele, retira da sua casa o que pertence a Adonai, 10%, essa pessoa ficará com quanto? 90. A conta é clara para você? Tá clara, né? Portanto, essa pessoa ficou... Quanto que é 90 de 10? É 900%. 90 de 10 é 900%. Ou seja, você está devolvendo para Hashem o que é dele. E por conta disso, ele está te permitindo ficar com 900%. Isso é matemática, essa conta está correta. Podem pegar a calculadora e fazer aí a conta que vocês quiserem. Para oferta alçada, não existe um limite estipulado, não existe uma porcentagem. Isso é livre. No primeiro parágrafo do Shema, que nós lemos agora há pouco, Shema Israel, está escrito: você deve amar Hashem com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas posses. Amar Hashem com o que é dele. Olha que coisa. Você pega o que é dele e ainda ele deixa para você amá-lo. Tem que começar a compreender isso. Em Bereshit, Gênesis, Melquisedeque, rei de Shalem, ou rei de Jerusalém, sacerdote do Senhor Altíssimo, Yeshua HaMashiach, revela algumas coisas ao patriarca Avraham. Vamos entender? Bereshit 14:20.
E bendito seja Hashem Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Avraham lhe deu o dízimo de tudo. Já tinha lei lá? Oral. Avraham já estava recebendo a lei oral. Aprendeu a fazer o kiddush, agora já estava dando dízimo. Olha a importância disso. Tem propósito. Lá explica. Porque o Senhor entregou os seus inimigos nas tuas mãos, ou seja, o Senhor te fez um favor imenso ali para Avraham. Este é o primeiro registro sobre dízimos que temos nas Escrituras Sagradas, que aparece na primeira aliança. Muitas pessoas desavisadas chamam de antiga, de Velho Testamento, né? O testador morreu? Nunca morreu. Então não tem nada de testamento. Primeira aliança. E quem quebrou? O povo de Israel. O Senhor nunca quebrou essa aliança. Tanto é que a antiga aliança é válida até hoje. Para quem? Para todos aqueles que entenderem, estiver disposto a obedecer todos os mandamentos de Hashem. Antiga aliança. O princípio da devolução do dízimo demonstra que o povo deve depender de Adonai. E vocês viram o que Adonai faz com o que retorna para ele? Vira comida para vocês comerem na minha presença. Vocês pensou que ele ia pegar os 10% para pôr no banco para render juro? Ele deixa, irmão. A gente entrega para ele que é dele, ele fala, compra um alimento aí, vem comer comigo. Porque o mais importante para ele é que a gente esteja com ele. A gente tem que entender essas coisas. Yaakov aprendeu sobre o dízimo. Quem que ensinou? Provavelmente o avô. Ensinou para o pai ensinou para ele. Torá oral. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Adonai, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Bereshit 28, 22. E ele deu o dízimo, porque ele foi muito abençoado. Ele entregou. E onde foi parar o dízimo dele? O Senhor usou o dízimo dele para livrar a própria pele dele quando ele foi encontrar com o irmão na volta. Porque ele mandou uma parte de tudo que ele tinha como presente para o irmão. Aquele era o dízimo dele. Ou seja, entregou para o Senhor e o Senhor usou para preservar a vida dele. Alguma dúvida nisso? Falou mais Moshe a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração, presta atenção, cujo coração é voluntariamente disposto, e trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata, cobre. Shemot, Êxodo 35, versículo 4 e 5. Na Nova Aliança, nós encontramos a palavra dízimo no livro de Erudim, dos Hebreus. Esse livro dos Hebreus foi escrito para quem? Judeus messiânicos. Não dá para ter dúvida, tá? Provavelmente em hebraico ou aramaico, mas era para judeus messiânicos. E também para o povo não judeu, que já estava caminhando com aquele povo judeu. Tá claro isso para vocês? Ali, a gente tem instruções nesse livro de Hebreus. E fala para eles, relembra eles sobre o que eles haviam aprendido, sobre o princípio dos dízimos e ofertas, e ambos,
ambos, né, judeus e não judeus, em Yeshua receberam circuncisão no coração, pelo sacrifício de Yeshua no madeiro. E no livro de Hebreus eles estavam relembrando os ensinamentos sobre o dízimo da antiga aliança. Vamos parar aqui. Judeu. Precisava relembrar dízimo da antiga aliança? Mas ele estava fazendo uma revisão. Para quem? Para os novos que estavam chegando. Para os não-judeus, que estavam andando com os judeus. Preste atenção. É muita informação aí para que vocês possam compreender essa revelação tremenda. Entretanto, para o povo não-judeu, pessoas novas que chegavam e não tinham entendimento sobre o princípio do dízimo, o que significava as ofertas, não era cobrado nada deles. Vocês sabiam disso? Que não era cobrado nada? Posteriormente, quando eles começavam a aprender como é que funcionavam as coisas, como a gente tem aprendido aqui, todo dia um pouquinho, à medida que as pessoas seguiam e aprendiam, então elas começavam a participar das ofertas, aí ia mais um pouquinho, aí entendia, e assim ia seguindo. E depois, com o entendimento, eles começavam a participar também do dízimos. Aonde que a gente vê isso? Tem que estar em algum lugar, senão como que a gente vai entender? Vamos lá? 3 Yohanan, 3 Yohanan 7. Pode ler na escritura de vocês. O servo do Senhor tomava o cuidado de fazer a obra de Adonai, nada tomando dos gentios. Opa! Preste atenção, hein? Preste atenção aqui. Os servos do Senhor tomavam o cuidado de fazer a obra de Adonai, nada tomando dos gentios. 3 Yohanan 7. Os não-judeus novos, que não entendiam, aqui, eram as pessoas que ainda não conheciam bem o Senhor. Não tinha entendimento do princípio espiritual do dízimo e das ofertas. Não tinha conhecimento da importância da doação. E lá o ministério era mantido por judeus messiânicos, aqueles que acreditavam em Yeshua, e pelos judeus não messiânicos que já tinham entendimento do que era o dízimo. Ambos os povos entendiam ali a importância da doação. E assim a obra de Adonai era realizada. Eles tinham esse cuidado, se preveniam para não passar a impressão errada de que as boas novas fosse algo que pudesse ser comercializado. Que uma pessoa pudesse vender ou comprar. Nada parecido com os dias de hoje. Nada parecido com os dias de hoje. O destino para esses recursos, os dízimos e as ofertas, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, eles tinham praticamente o mesmo propósito. Mesmo objetivo. Manutenção dos trabalhadores do ministério, da obra de Adonai, socorrer os órfãos, socorrer as viúvas, os irmãos necessitados no Mashiach e os estrangeiros. Entre o povo de Israel.
Nesse sentido, aquele que cumpre o que foi definido por Adonai, devolvendo aquilo que pertence a Adonai, contribui para a continuidade da obra do Senhor. Cada um de vocês deve dar, como decidiu anteriormente em seu coração, não dando a contragosto, nem em caso de imposição, pois Adonai ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. A gente tem até alguns irmãos nossos que diz, dê com raiva, mas dê. Aqui diz o contrário. Se tiver com raiva, não dá. O Senhor não se agrada disso. Se tiver com raiva, não dê. 1 Coríntios 16, de 1 a 3, Shaul está orientando aquela congregação de Coríntios sobre as contribuições, que eles deveriam contribuir em conformidade ao que Adonai havia permitido a eles prosperarem e que realizasse a coleta no primeiro dia da semana. Opa, primeiro dia da semana? Mas que dia que é o primeiro dia da semana? Se a gente tem o sétimo dia, que é o Shabat, a gente imagina que seja, e o dia tendo 7 dias, a gente imagina que seja um dia após, né? No domingo, né? Ou à noite, não importa, ao término do Shabat. Coleta no primeiro dia da semana, para não realizarem esse trabalho quando Shaul chegasse, provavelmente no Shabat. O que Shaul está ensinando para eles aqui? Guardem o Shabat. Não mexa com dinheiro no Shabat. E Shaul ministrava para quem? Judeu e não judeu. Está claro isso? Porque tem muita gente que olha aí e fala, pô, mas será que eu tenho que guardar o Shabat? Esse negócio é tão chato. O Senhor não vai nos cobrar absolutamente nada, mas a gente tem que saber qual que é o nosso, se nós de fato queremos adorá-lo, como muitas vezes a gente menciona, a gente tem que entender como é adorar Hashem. E uma das formas é guardar os mandamentos dele, é guardar o Shabat, é participar dos dízimos, das ofertas, isso é uma forma de adoração. Ali Shaul já estava ensinando as pessoas a guardarem preceito. O Shabat tem um preceito também, irmão. Preceito espiritual. Tudo isso aqui tem preceito espiritual. Cada um tem o seu. Tem que entender isso. Devemos evitar realizar qualquer atividade que envolva dinheiro para não profanar o Shabat. A Satã vai lá e vai, olha, profanou teu Shabat. Quero a sentença. E não fiquem vocês pensando que vai mandar papel 15 dias para fórum, para voltar, para dar ciência, para dar não sei o quê. Meu irmão, tem coisa que o chicote estrala meio na hora, hein? As bênçãos normalmente demoram um pouco mais. Segunda Coríntios 8, de 1 a 3. Relata que os irmãos no Machir, na Macedônia, superaram a pobreza e mesmo com dificuldades financeiras, ofertaram além do que podiam dar, porque deram do que lhe faltava. O povo não judeu é extremamente doador e às vezes faz até o que não podem. Deixa lá um pedido embaixo da carteira e ele vai no banco pedir empréstimo, que tem lá um valor que ele tem que pagar. Doador. Às vezes se vende como escravo para ajudar na obra do Senhor. Às vezes que nem é do Senhor. Precisamos tomar muito cuidado. O povo não judeu é muito doador. Muito doador. Fazem muitas vezes o que não podem para ajudar na obra que muitas vezes eles pensam ser do Senhor. E olhando, ele viu os ricos lançarem, Yeshua, tá? Yeshua viu. E olhando, Yeshua viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também
uma pobre viúva lançara ali 2 pequenas moedas e disse: em verdade vos digo, quem lançou mais do que todos, esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas do Senhor do que lhe sobejava. Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o seu sustento. Tudo que tinha, ali ela deixou. Lucas 21, de 1 a 4. É uma ordenança dizimar, conforme nos ensina o texto em Provérbios. Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios 3, 9. Adonai é dono de todo o ouro, de toda a prata, e tem nos concedido as condições que nós precisamos, necessárias para trabalharmos, para recebermos com dignidade o nosso salário. Hashem é o nosso provedor. Dessa forma nós devemos agradecê-lo, nós devemos louvá-lo, adorá-lo, honrá-lo, por tamanha manifestação de bondade. Ele não tem obrigação. É bom que nos lembremos sempre disto, irmãos, principalmente nas épocas de crise, como estamos vivendo neste momento no nosso país, onde muitas pessoas ficam desempregadas e muitas outras pessoas, às vezes, nem têm condição de trabalhar por algum motivo, alguma razão. Em Malaquias 3, versículo de 6 a 10, esse aqui todo mundo gosta de usar, né? Mas ninguém nunca explica, né? Todo mundo sabe de cor. Vamos tentar entender isso aqui um pouquinho melhor? Abrir essa caixinha preta aqui, ver o que entender esse negócio aqui, esse trem. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. O que ele está dizendo aqui? Se ele mudasse, o chicote ia estralar para cima do povo de Jacó. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor. O Senhor está dizendo, volta para os meus caminhos, eu vou contigo. Diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? É possível? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Tem um propósito. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Onde que a gente vê isso? No Shemá também, no segundo trecho. Se inclinar para os teus deuses lá, né? Quem tem uma nota sabe o que eu estou falando. Vai cessar a chuva. Muito claro que reter o que é do Senhor não tem como passar incólume diante de Rassatã. E vocês acham que Rassatã tem computador? Esse trem que ele incentivou a turma a usar aí? Nem ele confia nisso. Ele deve tomar nota de tudo, em algum lugar lá que não vai crechar, não vai perder. E ele vai pleitear. E conhecedor da lei, ele vai querer de volta pelo menos 4 vezes mais, que é a lei do roubo, para o judeu. Ah, mas como é que eu vou pagar 4 vezes mais se eu não dei o dízimo? Multa, que chega da onde você nem sabe por onde você passou. Remédio. E o remédio é muito engraçado, porque é um dinheiro inútil que você compra para curar uma doença
gastou o que não precisava, e quando você toma o remédio, cura daquela doença, mas você ganha 2 outras de brinde. E aí vai no mínimo 4 vezes mais pro ralo. Será que é um bom investimento isso? Ah, mas eu não tenho para poder pagar isso aí agora, como é que eu faço? De alguma forma vai ser pago, queira você, goste ou não, porque Rassatã vai pleitear. Não tem como passar incólume diante dele, principalmente nessas coisas. Temos que ficar muito atento com isso. Nessa questão de Malaquias, naquela época lá, que estava sendo dito isso aqui, ó, o Senhor falou com o profeta. Fala isso aí para eles. Vamos entender o contexto disso aí. Na época de Malaquias, a situação vivenciada pelo povo era muito crítica. O povo havia retornado do exílio, não obedecia às ordens do Senhor, não guardava as mitzvot, não entregava o dízimo, as suas ofertas, demonstrando total desobediência aos mandamentos. Como consequência, ocorreu uma grande seca, a terra parou de produzir, não havia pasto para o gado, não havia alimentos e os prejuízos foram muito grandes. E Adonai faz uma promessa através do profeta, desafiando o povo a confiar nele. O povo está todo errado e o Senhor, não, eu vou corrigir a vereda desse povo todo errado aí. Mandou o profeta falar, se o povo trouxesse o dízimo, Adonai derramaria chuva, fazendo a terra seca voltar a produzir. Então o povo judeu foi instruído a pagar o dízimo e a contribuir com as ofertas voluntárias ao Senhor. Na obra do Senhor nunca faltará suprimento, quando ela for feita da maneira correta, como foi dita, ensinada por Adonai, através do profeta. Em Matitiarros 23, Yeshua adverte aos religiosos da época que se orgulhavam de entregar o dízimo, mas não praticavam a justiça e a misericórdia. E de maneira simples, Yeshua disse que eles deveriam tanto observar o mandamento do dízimo, quanto praticar a justiça e a misericórdia, com a confiança no Senhor. Portanto, o primeiro elemento que deve nos motivar a entregar os dízimos e as ofertas é o fato de que se trata de uma ordenança. Além disso, devemos ter em mente que a obediência à palavra do Senhor é a maior prova de amor que nós podemos entregar a Hashem. Tá claro? Este mesmo ensino se faz presente nos dias de hoje. Muitas pessoas, por conta da crise, têm resolvido economizar. E fazem bem. Isso está correto. Precisamos mesmo economizar, principalmente em períodos de crise. O problema é que um dos itens que são cortados do orçamento são os dízimos e as ofertas. Semente. Corta essa semente aqui que eu não vou precisar dela tão cedo. E a Satã não deixa passar. O dízimo e oferta, irmão, tem preceito. São sementes. Sementes. Se você come toda a semente, o que você vai plantar? Como é que você vai semear? E tem que ter entendimento, porque sendo semente, o que acontece se você pegar o seu punhado de semente e semear no lodo? Você perdeu sua semente. Eu semeei R$1.000 no lodo. Só não perdi totalmente porque eu fiquei com uma Bíblia lá de como ficar rico. Está em algum lugar, não sei onde que ela está. Mas o Senhor me abençoou muito, né? Depois disso. Olhou para mim e falou, fazer o quê, né?
E muito triste, irmãos. O programa que eu assisti, do qual eu participei, na semana seguinte saiu do ar. Por causa dessa malcriação. Sério. Não sei nem onde está o irmão, que o Senhor alcance, né? É triste. Mas a Satã não deixa passar. A Satã não deixa passar. Semente. Não dá para pôr em qualquer lugar. Você tem que colocar em solo fértil. A semente é de Rachem. Coloque em solo fértil. Você não precisa entregar a sua semente aqui, mas entregue em algum lugar. Tire da sua casa o que é do Senhor. Muito importante. Para que vocês não continuem sendo roubados. Tem muitas pessoas vivendo dificuldades financeiras absurdas, por não entender alguns preceitos que o judeu conhece muito bem. Muito bem. Mas não faça nada com outros interesses que não seja o correto, porque Rachem pesa as intenções. Obedeça e faça o que é correto. Entenda e faça o que é correto. E o Senhor diz o quê? Me prove se você não verá bênção sem medida, do qual você não vai ter celeiro para guardar. Como nós lemos há pouco, vocês vão ter para emprestar. Por que muitos não têm hoje para emprestar? O que está errado? Obediência às instruções que já nos foi dado. Tem que entender isto. Tire da casa de vocês o que é do Senhor. Leve para o lugar que vocês quiserem. Ou melhor, como instrui nas Escrituras, leve para o lugar que Ele definiu que Ele vai estar. Casa do tesouro. Aí o sistema lá fora faz o quê? Vamos criar a casa da moeda, casa do tesouro. O sistema é mais rápido, mais ágil do que nós, irmãos. Onde que é a casa do tesouro? O tesouro é onde está a palavra. Tem algum tesouro mais importante do que as Escrituras? Aonde você se alimenta verdadeiramente das Escrituras, da palavra, ali está o seu verdadeiro tesouro. Ali é a casa do tesouro. E as pessoas olham e falam, não, eu não posso fazer isso porque não tem mais templo. Se tivesse templo eu ia lá pessoalmente em Jerusalém para fazer a doação, mas Abraão não tinha templo, já dava o dízimo. Jacó não tinha templo, já dava o dízimo. E outra coisa, irmãos, aquele que diz assim, eu tenho pouco hoje, mas o dia que eu tiver bastante eu vou entregar, está mentindo. Se a pessoa não entrega no pouco, esquece. No muito vai entregar menos ainda. Eu passei situações de ficar com a conta negativa, mas o que entrava na conta saía. Ó, Senhor, isso aqui é teu. Olhava para aquela conta e falava, isso aqui eu não sei como é que eu vou fazer. Um dia ela vai se acertar. Sabe o que aconteceu? Eu fiz uma proposta para o meu gerente. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Ó, se você precisar de alguma coisa, você conta comigo, viu? Tá? Estou aqui, se eu puder, vou avaliar. Se eu puder te ajudar, conta comigo. Na sequência, o Senhor falou, olha, tudo que te proporem se aceita. Tá bom. Passou 15 dias, irmãos. Passou 15 dias. Mudou a lei na companhia, dizendo assim, olha, a partir de hoje, eu com a conta negativa. Pagando o dízimo, entrava, eu liberava lá, mandava para onde eu estava. E procurando obedecer. 15 dias depois mudou as normas. Olha, quem faz plantão a partir de hoje não vai receber mais nada. Os meus amigos desapareceram. Pareciam nuvem em dia de sol. Você não via um. Sumiu tudo, limpou. Meu gerente me ligou. Então, eu estava pensando em você, né? Aí hoje de manhã, lembrando que você tinha me falado.
Queria saber se está de pé ainda. Posso contar com você? Pode, claro. Então, só ficou você. E você vai ficar de plantão e a companhia não vai te pagar, tá? E o senhor tinha dito, uns dias antes, tudo que te proporem, aceite. Eu fiquei muito triste, irmãos. Mas eu falei, tá bom, palavra empenhada, tem que ser cumprida. O preço a pagar. Olha, trabalhei 6 meses como eu nunca havia trabalhado na minha vida. Virado. Trabalhava de dia na empresa e à noite aqui, atendendo máquina, virado, e tomando café, ela também não dormia, e olhando lá os comandos lá, trocando tudo, que já... Uma loucura. E toda vez que vinha aquela força para reclamar, aceite tudo que te proporem. Lembrava o que o Senhor tinha dito. Aí, segurava. Tomava um banho na água fria, voltava para frente da máquina, telefone tocando de um lado, cliente do outro. Uma loucura. 6 meses. E os meus amigos tudo passeando. Deixa lá pro Zé se divertir. Aquele besta. Quem mandou, né? Se oferecer. Bocão. Abre a sua boca e oferece, você vai ver. 6 meses depois, o Senhor mudou a lei do país. Do país, por conta desta minha situação. E ele disse, ele falou, vou mudar a lei do país por tua causa, sabia? Ah, como assim? Irmãos, mudou a lei. Saiu lá um decreto dizendo que quem tinha trabalhado de plantão nos últimos 6 meses tinha que receber tudo com juros e correções, e mais acréscimo, mais não sei quanto. O valor que eu recebi cobriu todo o negativo e foi o suficiente para a gente trocar de carro na ocasião, que é o carro que a gente tem hoje aí. Dízimo. Seja fiel. O que te proporem, aceite com alegria. Apresente para o Senhor. Só para Ele. Ele sabe o que é correto. Ou melhor, Ele sabe que esse mundo é incorreto. E quanto mais injustiça vier sobre nós, irmãos, mais crédito vai ser colocado para que posteriormente a gente venha se desfrutar de coisas tremendas. Mas primeira coisa, nós precisamos ser corretos, a despeito deste mundo que não age de forma correta. É muito importante ter esse entendimento. Muito importante. Precisamos entender, ponderar sobre essas questões, entender o que é esperado que nós façamos, para nós não sermos mais roubados. Chega. Precisamos fazer a nossa parte de forma correta. O que compete a nós, que façamos o melhor. Nossa função, nosso papel é obedecer e confiar, descansar em Hashem e descansar na providência de Hashem. Na provisão que Ele tem. Para nós fecharmos, é muito importante vocês prestarem atenção nessa questão que nós vamos tratar agora. O povo judeu e todos os não-judeus que estiverem com o judeu e têm entendimento, deveriam retirar da sua casa o que pertence a Adonai através do dízimo. E são convidados a participarem das ofertas e ofertas voluntárias, quando se fizer necessário, ou se sentirem tocados pela rua, para fazê-lo. E a todos aqueles que desejam participar deste preceito, isso é um preceito de prosperidade, mas tem que ser usado de forma correta, do contrário, não vai ter efeito. E quem deseja participar deste preceito,
será estendido sobre estas pessoas as mesmas bênçãos que estão sobre o povo de Israel. É simples assim. Obedecer e receberá bênçãos. Não obedecer, Satã vai pleitear muita maldição. E pode ser que ele consiga. As ofertas devem ser alvo de entendimento, não deve depender de nenhuma emoção, frenesi, criado no sistema religioso aí. A oferta não será recompensada devidamente quando o ofertante o faz por obrigação, pressão, por medo. Ai, se eu não entregar, eu vou para o inferno. Isso não vai dar certo. Você vai perder. Nós devemos ensinar corretamente o verdadeiro propósito do dízimo, das ofertas voluntárias, irmãos. Que tem que estar pautado e estruturado pelo amor, pelo desejo correto no coração, de obedecer os mandamentos. Do contrário, isso poderá até ser prejudicial, trazer danos para as pessoas, para as congregações. Que cada um de nós possa estar sensível à rua e contribuir conforme as nossas posses. Contribuir com que você for tocado no coração pelo Senhor e fazer isso sempre com alegria. Não faça empréstimos para ofertar, não se venda como escravo para ajudar na obra do Senhor. Ele não se agrada disso, não se agrada. A alma generosa prosperará e aquele que atende bem será atendido. Provérbios 1:24. Olha quanta promessa. O Senhor ordena que aos que colher o fruto da terra, deixem para trás o que possa ser achado pelo necessitado que não plantou, e também para o estrangeiro que entrar na terra. O Senhor sempre se importou com os menos favorecidos. Se houvesse uma correta compreensão sobre isto hoje, e fosse levado de forma mais a sério, possivelmente nós não teríamos tantas pessoas no nosso meio em dificuldade. Quantas pessoas a gente tem? Senhor, hoje eu não tenho o que comer. Aí o Senhor manda uma cesta básica lá, a pessoa come até a lata. Irmãos, tem que tomar cuidado. A gente tem que voltar para o Senhor o que é dele. No lugar que ele definiu. Não dá para semear em qualquer lugar. Verifique os frutos do lugar. Verifique o que está ocorrendo lá, se aquilo está produzindo vida. Se não tiver, não deixe lá a tua semente. Uma curiosidade para vocês. A Igreja Católica, no seu início, ela não recolhia dízimo. Vocês sabiam disso? Não recolhia. Ela aprendeu a fazer isto depois de ver as suas filhas fazendo. E o seu representante em Roma, representante maior, usa até quipá. Extinguiu o termo dízimo. Isso foi promulgado em 28 de junho de 2005 e foi republicado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Maldição. Maldição. Irmãos, os dízimos e ofertas são sagrados. Eles devem ser entregues no lugar escolhido pelo Senhor para o serviço dele. No lugar onde você se alimenta espiritualmente. Busquem saber do Senhor em oração onde que é esse lugar, onde é que é para você estar. E neste lugar, lá você entregue o seu dízimo e as suas ofertas. É muito importante ter esse entendimento.
Pô, mas eu estou no lugarzinho lá e já estou lá um tempo. É lá que é para mim dar? É lá que é para você dar. Ah, mas eu já estou indo para outro lugar, eu estou numa transição. Eu vou dar 5% lá e 5% lá. Sabe como é que é, né? Aí eu ajudo os dois lugares. Não faça isso. Dízimo é 10%. Né? Continue dando no primeiro lugar até você definir que vai estar em definitivo no segundo lugar. E quando isso ocorrer, passe a dar no segundo lugar. E se desligue oficialmente do primeiro. Para que Rassatan também não fique, olha, ele está com um contrato lá, indo no outro lugar. Tudo é motivo, você tem que entender isso. 10%. Oferta é livre. Você pode dar quanto você quiser num lugar, no A, no lugar B, no lugar C, tudo ao mesmo tempo. Oferta é livre. Não tem valor definido. Se o Senhor colocar no teu coração de ajudar todas as instituições em São Paulo com 100 mil reais por mês, fique feliz, porque quando você estiver fazendo isso, meu irmão, a coisa está muito boa para o seu lado. Ué, tá certo? Muitos, olha, eu teve numa época que eu não conheci o Senhor. É incrível, né? Saía para tomar um café na companhia, encontrava meus amigos lá, próximo da máquina, todo mundo reclamando do governo. Os impostos altíssimos, um absurdo e tudo mais. Eu olhava aquilo e só para, né, deixar o pessoal, né, mais furioso, conheci o Senhor, que o Senhor me perdoe, né? Falava, o meu desejo é pagar 100 milhões de impostos só para ajudar o Brasil. Eles ficavam bravos comigo e falavam, olha, quando eu estiver pagando 100 milhões de impostos, é porque eu estou muito poderoso. Então, imagina, tendo muito poderoso, pagar 100 milhões de impostos para ajudar o Brasil, isso é pagar com alegria. E nem conhecia o Senhor. Então, né, que você esteja atento a isso. Se um judeu estiver congregando, qualquer lugar que ele tiver, numa igreja cristã, e a ele cabe o dízimo, ele vai ter que dar o dízimo dele lá. Ah, mas a igreja cristã não é para receber o dízimo. É verdade. Só que ele é judeu, tem uma lei sobre ele. E ele tem que recolher. Então ele vai ter que recolher os 10% dele lá. Se a igreja cristã não tem judeu, eles não deviam se envolver com o dízimo, para não ter problema. E devia trabalhar apenas como oferta. É muito importante que você tenha esse entendimento, né? O não judeu, estando no lugar onde não existe judeus, ele está desobrigado do dízimo. Desobrigado. E se ele quiser participar, ele vai ser abençoado como judeu. Vocês sabiam disso? Tem que ter esse entendimento. Irmãos, nós precisamos ter nossa vida pautada nas Escrituras e certamente muitas bênçãos virão sobre as nossas vidas. Que essa mensagem possa ter trazido luz e entendimento para cada um de vocês sobre a sua vida, compreensão sobre dízimos e ofertas, libertação desse sistema maligno que tem assolado o nosso tempo, escravizado as pessoas, onde as pessoas são obrigadas a doar o que não tem, fazer empréstimo, se vender como escravo. Isso de modo algum agrada a Hashem. Mas faça o que é correto e faça com entendimento. Senhor nosso Pai, invocamos o Teu nome, a Ti te dando graça uma vez mais, Santo, 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 Senhor de Avraham, Isaac e Jacob. Que o Senhor possa, Pai, nos dar força para fazer o que a gente sabe, o que a gente precisa fazer, o que é correto. Nos ajude a cumprir todos os Teus mandamentos, entender os Teus preceitos, os motivos pelo qual, Pai, o Senhor tem deixado sobre nós essas ordenanças. Em nome de Yeshua,
Essas coisas estão tão claras para os nossos irmãos judeus, embora eles não conheçam ainda Yeshua, que a gente possa também ter esse entendimento, que a gente possa ser liberto, Pai, dos buracos do qual nós entramos com as nossas próprias mãos, com nossos próprios pés, nos endividando, nos tornando escravos desse Egito moderno que se chama bancos, e tendo a nossa vida assolado, muitas vezes deixando de dormir à noite, que a nossa vida possa ser reestruturada daqui para diante. E todos aqueles, Pai, que porventura ainda esteja vivendo algum tipo de dificuldade, que essas pessoas possam de alguma forma, Pai, conseguir dormir. Que o Senhor possa falar com essas pessoas enquanto dormem, sonho, visão noturna, não importa, dá a elas estratégia de como se livrar desses tentáculos, Pai, que tem aprisionado os nossos irmãos nessa terra, nesse sistema maligno, sistema financeiro. Tenha misericórdia, Pai, e que o Senhor possa repreender a Satã sobre tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem nos proporcionado possuir nessa terra. Em nome de Yeshua. E que a gente tenha um entendimento, Pai, quando a gente recolhe o dízimo corretamente, quando a gente faz as ofertas corretamente, seguindo os teus preceitos, as nossas contas, Pai, estão sendo consagradas a Ti. E o Senhor repreende o devorador. Que a gente possa ter compreensão de todos esses detalhes que o Senhor já deixou para nos guardar e para nos livrar. Que as amarras, algemas dos nossos irmãos possam ser quebradas e todos eles possam ser libertos deste mundo tenebroso. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja, que assim seja.